Bom, agora nós vamos fazer a resolução da prova da UEL da primeira fase, vestibular que aconteceu final agora de 2016, né, para ingresso para 2017. Foram 6 questões que tiveram nesse vestibular, porém uma foi cancelada, uma questão que envolvia circuito elétrico e tudo mais foi cancelada. Então nós vamos resolver 5 questões. A primeira é o seguinte: atualmente os combustíveis mais utilizados para abastecimento dos carros de passeio no Brasil são o etanol e a gasolina. Essa utilização somente é possível porque os motores desses automóveis funcionam com ciclos termodinâmicos, recebendo combustível e convertendo em trabalho útil. Com base nos conhecimentos sobre os ciclos termodinâmicos, assinale a alternativa que apresenta corretamente o diagrama de um motor a gasolina. Bom, o diagrama de um motor a gasolina se chama motor de Otto, ciclo de Otto, né? Motor de 4 tempos. Então ele tem admissão, compressão, explosão e escape. A admissão funciona da seguinte maneira: a válvula de admissão ela é aberta, eu não desenhei a válvula aqui, onde entra ar mais combustível, vapor de combustível. O pistão, nesse momento, ele está descendo. Então a admissão ocorre um aumento de volume em baixa pressão. Um aumento de volume em baixa pressão. A admissão seria representada no gráfico por isso daqui, ó. Então sai do ponto A até o ponto B, certo? Um aumento de volume em baixa pressão. Feito isso, as válvulas se fecham, nenhuma válvula está aberta. O pistão volta comprimindo a mistura. É uma compressão adiabática, certo? A compressão adiabática ela é representada aqui, ó. Como a gente não tem uma escala nesse gráfico, não tem como a gente diferenciar uma isotérmica de uma adiabática, né? Sem escala não tem como. Então, uma compressão adiabática. Depois disso, rola uma explosão. A explosão, as válvulas continuam fechadas. Essa mistura aqui dentro explode, jogando o pistão para baixo e tem um pico de pressão. Então, esse pico de pressão é representado por isso daqui. E depois uma expansão violenta chamada expansão adiabática, né? Então, a explosão é CDE. CDE é tudo explosão. Por último, a válvula de escape abre, mandando os gases queimados. Essa válvula continua fechada. O pistão está voltando, né? Quando a válvula abre, há uma redução drástica na pressão. A redução drástica na pressão está aqui. E depois o retorno do pistão. O retorno do pistão, o volume diminui. Aí ele retorna no ponto A. Aí admite, comprime, explode, joga fora. E começa todo o ciclo, 4 tempos. Então esse é o ciclo de Otto, o ciclo do motor 4 tempos. Tá? Aqui está representado o ciclo de Carnot invertido, ciclo de Otto, que é a resposta correta, né? Esse daqui é o ciclo diesel, dos motores a diesel. Esse ciclo, ele é um ciclo pouco falado. Se eu não me engano, o nome dele é ciclo de Stirling, ou Stirling, alguma coisa nesse tipo assim. Tá? Só que aí teria que considerar aqui uma isotérmica. E eu já te disse, a gente não tem condições para detectar se isso é isotérmica ou adiabática. Perfeito? Então esse ciclo aqui não. Resposta da primeira questão, letra B. Vamos à segunda questão. Segunda questão ele fala assim: considere que lâmpadas descritas na charge, eu não coloquei a charge, mas não importa, emitem luz amarela, que incide na superfície de uma placa metálica colocada próxima a elas. Com base nos conhecimentos sobre efeito fotoelétrico, assinale a alternativa correta. Tá, vamos lá. Efeito fotoelétrico. Vamos dar uma lembradinha rápida no efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico consiste no seguinte: luz incidindo em metais e retirando elétrons. Luz incidindo em metais e retirando elétrons do metal. 3 propriedades: com aumento da frequência, aumenta a energia cinética dos elétrons. Com aumento da intensidade da luz, aumenta o número de elétrons emitidos. E existe uma frequência mínima. São 3 propriedades fundamentais do efeito fotoelétrico. Tem que lembrar dessas propriedades, certo? Então vamos lá. A quantidade de energia absorvida por um elétron
é denominada de fóton e tem o mesmo valor para qualquer metal? Não, cada metal tem a sua função de trabalho. É um valor típico de cada metal. Então essa está falsa. Se a intensidade luminosa for alta e a frequência for menor que a frequência limite, olha isso, menor que a frequência limite, não há emissão. Tá? O efeito fotoelétrico deve ocorrer? Falso. Não há emissão, não tem emissão. Se a frequência da luz for menor que a frequência limite, nenhum elétron da superfície metálica será emitido. Perfeito. Abaixo da frequência de corte não há emissão. Dado. Quando a luz incide sobre a superfície metálica, os núcleos atômicos próximos da superfície absorvem energia. Os núcleos não, quem absorve energia são os elétrons. Falso. Quanto maior for a função de trabalho, menor deverá ser a frequência limite. Não, maior deverá ser a frequência limite. Certo? Então, uma questão teórica de efeito fotoelétrico, nós trabalhamos esse tipo de questão sempre em sala. A resposta é a letra C. Tá? Questão 3, uma questão bem tranquila, bem simples. Praticamente uma questão bônus. Tá? Vamos lá. Vai o mate aí, compadre? Não, obrigado, que eu esqueci minhas luvas de amianto. Tá? Uma piadinha aí. Com base na charge e nos conhecimentos de termodinâmica, é correto afirmar que as luvas de amianto são utilizadas porque a condutividade térmica... Bom, pela charge, ele está usando uma luva de amianto por ser excelente condutor ou péssimo condutor. Se fosse excelente condutor, ele queimaria a mão. Então ele usa esse tipo de luva porque é um péssimo condutor. Então a condutividade térmica do amianto tem que ser pequena. Né? Vamos achar isso daqui? Ó, a condutividade térmica do amianto é menor do que a cuia de cristal. Já de cara. Né? De cara. Beleza? Não tem nem que discutir essa questão, praticamente uma questão bônus. Agora nós vamos à questão 4. É uma outra charge. O texto da charge aqui ficou bastante embaçadinho, mas a gente consegue ler aqui. Fala assim, você está gordo. Ele fala, estou ouvindo. Quero que você perca peso. Aí o Garfield falou, pô, vou para um planeta de gravidade menor. Né? Ele quer que perca peso, vai num planeta de gravidade menor. Vamos ver qual é a ideia aqui dessa questão. Com base no diálogo entre John e Garfield, expresso na tirinha, e nas leis de Newton para a gravitação universal, assinale o que for correto. John quis dizer que Garfield precisa perder massa, e não peso. Ou seja, John tem a mesma ideia de um comerciante que usa uma balança comum. Parece que está certo. Né? É uma grande confusão os conceitos massa e peso. Massa e peso gera muita confusão. Mas tudo bem. Parece que está certo. John sabe que quando Garfield sobe numa balança, ela mede exatamente sua massa. Não, balança mede força normal. Essa está falsa. Aqui, pelo jeito, é verdadeira, mas deixa ela na geladeira, vamos ver. Balança mede força normal, tá? Letra C. John percebeu a intenção de Garfield, mas sabe que devido à constante de gravitação universal, o peso do gato será o mesmo em qualquer planeta. De jeito nenhum. Primeiro que o Gzinho é gravidade, não constante de gravitação universal. E cada planeta tem a sua gravidade. Então, falso. Quando Garfield sobe numa balança, ela mede exatamente seu peso aparente, visto que o ar funciona como um fluido hidrostático. Realmente, o ar é um fluido hidrostático, mas essa balança pode estar num plano inclinado, aí ela não vai medir exatamente isso daí. Uma série de fatores que podem alterar essa afirmativa. Ela não é confiável, essa afirmativa. Garfield sabe que se ele for num planeta cuja gravidade é menor, seu peso será menor. Daí tá certo. Pois nesse planeta a massa ferida será menor. Aí é falso. A massa é a mesma. O que muda é o peso. Certo? Aí a última questão de física da primeira fase. Uma questão de relatividade. A questão do tempo sempre foi abordada por filósofos como Kant. Na física, os resultados obtidos por Einstein sobre a ideia da dilatação do tempo explicam situações cotidianas, como, por exemplo, o uso de GPS. Tem vários usos também. Com base no conhecimento na teoria da relatividade, assinale o que for correto.
Vamos lá. O intervalo de tempo. Antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Essa expressão para dilatação de tempo do Einstein. Δt' é o chamado tempo próprio. É o tempo medido no referencial que está acontecendo o evento, por exemplo, uma nave espacial. E o ΔT é o tempo dilatado. É o tempo dilatado medido no referencial inercial. Perfeito? Então aqui tempo próprio, tempo dilatado. Essa raiz, a fração aqui, é uma constante, né? Ela sempre vai aparecer. Uma constante não, desculpa. É um expoente, tá? E ele depende da velocidade da nave, beleza? Agora vamos dar uma lidinha aqui. O intervalo de tempo medido em um referencial que se empregam 2 cronômetros e 2 observadores é menor que o tempo próprio. Não, o tempo próprio sempre vai ser o menor. Tá? Se você pegar essa expressão, esse denominador, ou ele vai dar 1, ou ele vai dar menor que 1. Tá? Quando que ele dá 1? Ele dá 1 se essa velocidade for 0. Ele vai dar 1. Se essa velocidade for aumentando, esse expoente vai diminuindo. Então, sempre esse termo vai ser maior do que esse daqui. Tá? Então, o tempo dilatado sempre é o maior. Falso. Considerando uma nave que se movimenta próxima à velocidade da luz, o tripulante verifica que, chegando ao seu destino, o seu relógio está adiantado em relação ao relógio da estação espacial. Adiantado não, o relógio está atrasado. Tá? Porque o tempo para ele passou mais devagar. Falso. As leis da física são diferentes para dois observadores. Pode parar. As leis da física são as mesmas para qualquer referencial. Para qualquer referencial inercial, as leis da física são as mesmas. Falso. A dilatação do tempo é uma consequência direta do princípio da constância da velocidade da luz e da cinemática elementar. Correto. Perfeito. A velocidade da luz no vácuo tem valores diferentes para observadores em referenciais privilegiados. De jeito nenhum. A velocidade da luz é constante para qualquer referencial. Falso. Então essa foi a resolução da prova da UEL. Se você gostou da resolução, se inscreva no meu canal. Nós sempre vamos postar mais vídeos de resoluções. E dá uma curtida no vídeo. Um abraço. Esse foi a resolução do professor Mendonça.